Olá pessoal, aqui quem vos fala é o pastor Joab Rocha e aí vamos para mais um vídeo sobre apologética, né? Nós vamos falar hoje sobre evidências da existência de Deus. Perguntaram por um filósofo, né, o chamado Bertrand Russell, né? Perguntaram para ele se ele se encontrasse com Deus depois da morte, o que ele falaria sobre a sua incredulidade na existência de Deus. Ele falou que a resposta dele foi essa, que ele não creu porque não houve evidências suficientes para que ele pudesse crer. Então esse vídeo vai mostrar que nós temos algumas evidências que mostram que existe um Deus, né, pessoal, grandioso, poderoso e sábio. Então eu vou usar esse livro aqui do Josh McDowell, Verdade Incontestável, 12 pontos essenciais de uma fé relevante, e também vou usar a teologia sistemática do Lois Berkhof, certo? Então vamos lá para a primeira evidência que existe um Criador, que existe um Deus. A primeira evidência é o que os filósofos e teólogos chamam de argumento cosmológico. Nós podemos apresentar da seguinte forma, aqui. Todas as coisas que começam a existir têm uma causa para que comece a existir. O universo começou a existir. Portanto, o universo foi levado a existir e, por dedução, Deus é a causa. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que o universo era eterno, a matéria era eterna. Mas as leis científicas, a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, vem aí mostrar que o universo ele não é eterno, ele teve um princípio, ele teve um começo, até mesmo aí é chamada a teoria do Big Bang, né? Então houve um tempo que não existia nada, mas houve uma explosão, né? Houve uma explosão que os cientistas chamam de Big Bang, né? Então quem causou? A pergunta é quem causou, se foi o caso do Big Bang, né? Quem causou? Se todo efeito precisa ter uma causa, quem causou o Big Bang? Será que o universo simplesmente veio a existir? É igual você deixar alguma coisa, né, em algum lugar, né? Você deixar lá um exemplo, vamos aí exemplificar. Você pega, deixa, né, uma coisa em cima do seu sofá, né, um objeto lá em cima do seu sofá. Alguém pergunta para você, mas quem deixou esse objeto aí? Você responde, não. Ele simplesmente está aí. Ele simplesmente chegou aí. Isso é um absurdo a gente acreditar que simplesmente um objeto foi parar em um determinado lugar. Mas quando a gente olha para o universo, isso é mais absurdo ainda. Como nós vamos crer que um universo dessa magnitude, com toda essa beleza, com toda essa grandeza, simplesmente veio a existir? Na verdade, a causa do universo se chama Deus. Ele foi o que diz lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. Então essa é a primeira evidência que nós temos acerca da existência de Deus. A segunda evidência que nós temos acerca da existência de Deus é o que os filósofos e teólogos chamam de argumento teleológico. O que diz esse argumento? Ele diz o seguinte: em toda parte do mundo revela inteligência, ordem, harmonia e propósito. E assim implica a existência de um ser inteligente e com propósito. Ou seja, quando a gente olha para o universo, a gente olha para as coisas que foram criadas, elas mostram para a gente que foram planejadas. Um exemplo disso, só para a gente entender esse argumento, é que o Sol está na distância exata da Terra a fim de que possibilite a existência da vida aqui na Terra. Se o Sol tivesse um pouco mais próximo, um pouco mais para frente, a vida seria impossível aqui na Terra. Se o Sol estivesse um pouco mais para trás, isso também seria impossível de haver vida na Terra. O que nos evidencia é que o próprio Deus planejou a Terra
a fim de que o ser humano pudesse viver nela. Ou seja, tudo que a gente olha, né, evidencia um planejador, né, um ser inteligente que organizou as coisas da maneira que elas são. Outro argumento, né, acerca da existência de Deus, que os teólogos e os filósofos usam, é o argumento moral, né? O que esse argumento ele nos mostra? Ele mostra o seguinte, que o homem ele busca um ideal moral, ou seja, no ser humano existe essa questão do senso moral, daquilo que é certo, o que é errado. A pergunta é, da onde vem esse senso moral? De onde vem essa questão de certo ou errado? Se vem do próprio ser humano ou da evolução, como acreditam alguns, então isso a moral seria relativa. Somente um Deus santo poderia colocar no ser humano o senso moral, a fim de que ele possa, né, distinguir o certo do errado. Né? Porque se Deus não existe, essa questão da moral ela se torna relativa, porque o que pode ser certo para mim pode ser errado para você, e o que pode ser certo para você pode ser errado para mim. Mas quando nós partimos da pressuposição de que Deus existe, nós sabemos que os valores morais não estão nos homens, estão num Deus transcendente. Porque se não existe Deus, então como o ser humano vai fazer as suas escolhas morais? Né? Ela se torna relativizada. E por último, o último argumento que ele coloca aqui, o Louis Berkhoff, ele diz o seguinte, o argumento histórico, olha aqui uma coisa interessante. Ele coloca assim, entre todos os povos e tribos da terra, há um sentimento religioso, né? Ou seja, nas nações mais primitivas, né, há um senso da existência de um ser transcendente. O que leva os teólogos a dizer que Deus plantou a semente religiosa no ser humano, e o ser humano é um ser religioso por natureza. E quando ele não se encontra, né, com o verdadeiro Deus, ele vai adorar outros deuses que já existem, ou ele, né, inventa um Deus para si. Agora, diante de todas essas evidências da existência de Deus, será que as pessoas não creem em Deus porque não têm evidências, ou elas não creem em Deus porque não querem crer em Deus? E o Louis Berkhoff ele vai dizer uma coisa interessante, que o ateísmo ele é uma maneira de nós fugirmos de Deus. Por quê? Porque se nós acreditarmos num Deus transcendente, nós vamos acreditar em um ser que nós prestaremos conta diante dele. Quando eu elimino Deus, então eu posso fazer na minha vida o que eu quiser. Eu posso viver de qualquer forma. Mas as pessoas não creem em Deus não por falta de evidência. Elas não creem em Deus por falta de vontade. É o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1. Ele diz que, tendo conhecimento de Deus, as pessoas não adoraram a Deus como ele merecia de fato. Ou seja, preferiram colocar outras coisas no lugar do Criador. Então, se esse vídeo te ajudou, compartilha ele, né? E não deixe de se inscrever no nosso canal. Esse vídeo também vai para as redes sociais da nossa igreja, né? E vai também para o Instagram da nossa igreja, para a página do Facebook, Assembleia de Deus Ansal Sede, né? E para o canal do YouTube da nossa igreja também. Deus abençoe e até mais.